foram empregados em rituais pagãos, desviando o povo do caminho verdadeiro. Em Josué, capítulo 6, versículo 18, quando os israelitas se preparavam para conquistar Jericó, Deus ordenou com rigor: vigiai e guardeis o que é dedicado, e não toqueis, nem tirai coisa alguma daquilo, destinadas à destruição, para que não amaldiçoeis o acampamento de Israel, nem o perturbem. Contudo, um dos homens desobedeceu e escondeu objetos proibidos em sua tenda. Como consequência, uma maldição recaiu sobre todo o povo, até que o pecado fosse revelado e corrigido. Isso nos ensina que aquilo que levamos para dentro de nossa casa tem implicações espirituais, mesmo que pareçam coisas insignificantes. Agora, o que isso tem a ver com as plantas que você mantém em sua residência? Ao longo do tempo, muitas plantas foram usadas em rituais de idolatria, bruxaria e superstições. Embora hoje várias dessas conexões tenham sido esquecidas, a espiritualidade associada continua presente. Em 2 Coríntios 6, versículos 1 a 5, somos advertidos: que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que comunhão a luz tem com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Não podemos misturar o sagrado com o profano e esperar que nossas vidas permaneçam sob a bênção de Deus. O problema não está na natureza em si, já que Deus criou tudo com uma finalidade, mas sim no uso dado a certos elementos. Muitas vezes, sem percebermos, permitimos dentro do nosso lar objetos usados em rituais e costumes que não glorificam a Deus, o que pode acarretar sérias consequências espirituais. No passado, civilizações pagãs utilizavam certas plantas para invocar espíritos, fazer pactos ou até lançar maldições. As práticas de maldições nunca desapareceram, apenas mudaram sua aparência. O que antes ocorria em templos dedicados a ídolos, hoje se apresenta sob termos como energia, proteção ou harmonia. A Bíblia é bastante direta ao afirmar que não devemos buscar proteção em objetos materiais, mas sim confiar exclusivamente em Deus. Isaías capítulo 88, versículo 19, ensina que, se perguntarem a você sobre encantadores e adivinhos, responda que o povo não deve consultar senão ao seu Deus. Isso quer dizer que, quando depositamos nossa esperança em coisas físicas para alcançar paz ou segurança, estamos desviando nossa confiança do Senhor para elementos incapazes de realmente nos salvar. Um exemplo interessante está no livro de Atos, capítulo 19, versículo 19, onde muitas pessoas envolvidas em artes ocultas abraçaram o Evangelho e tomaram uma decisão radical. Queimaram todos os seus livros de magia. Por que fizeram isso? Porque compreenderam que não podiam continuar possuindo objetos que os ligavam ao seu passado espiritual contaminado. Perceberam que tais itens não eram inofensivos, mas sim portais para influências que não vinham de Deus. Se aqueles que conheceram Cristo na época dos apóstolos adotaram uma atitude tão radical, nós também deveríamos analisar com igual zelo o que permitimos em nossas casas. O problema é que o inimigo constantemente tenta normalizar essas armadilhas espirituais, utilizando ideias que parecem inocentes e objetos aparentemente comuns para enganar. Uma aparência atraente e filosofias que parecem lógicas fizeram com que muitas pessoas adquiriam o hábito de possuir determinados objetos sem questionar sua verdadeira origem. Satanás não precisa de um ataque direto para influenciar um lar. Às vezes só é necessário que deixemos uma pequena abertura.
Jesus afirmou em Mateus 6, 22 e 23 que a lâmpada do corpo é o olho. Assim, se o teu olho for saudável, todo o teu corpo estará cheio de luz. Porém, se o teu olho for maligno, todo o teu corpo estará em escuridão. Isso indica que aquilo que permitimos entrar em nossa vida, seja pelo que vemos, tocamos ou possuímos, influencia nossa condição espiritual. Por essa razão, é essencial analisar com cuidado o que guardamos em casa. Será que um simples objeto pode causar repercussões espirituais? A Bíblia responde afirmativamente. Em 1 Samuel 5 encontramos o relato da Arca da Aliança, quando foi capturada pelos filisteus e levada ao templo de Dagom, seu deus pagão. O que ocorreu foi impressionante. A estátua de Dagom caiu e quebrou-se, e uma praga devastou a cidade. Isso demonstra que a presença de Deus e os itens ligados à idolatria não podem coexistir. Se isso é verdade para um objeto sagrado, quanto mais para aqueles usados em práticas ocultas. O problema atual é que muitas pessoas não percebem essas conexões espirituais, pois o mundo normalizou certos elementos. Porém, Deus nos chama a ser diferentes. Romanos 12, 2 nos instrui claramente a não nos conformarmos com este mundo, mas a renovarmos nossa mente para compreendermos qual é a vontade de Deus, boa e perfeita. Portanto, devemos ser cuidadosos e atentos com tudo aquilo que permitimos ter em nosso lar, pois isso impacta diretamente nosso estado espiritual. Exorta-vos a não se conformarem com este mundo, mas a se transformarem por meio da renovação da mente. Isso quer dizer que devemos analisar tudo segundo a palavra de Deus, estando prontos para eliminar da nossa vida aquilo que não favorece nosso relacionamento com Ele. Às vezes, decidir abrir mão de algo pode parecer difícil, mas quando compreendemos as consequências espirituais, percebemos que não estamos perdendo nada. Pelo contrário, ganhamos liberdade e bênçãos. Talvez, depois de ouvir isso, você se pergunte se realmente importa o que há na sua casa. A resposta é sim, pois nosso lar é um lugar sagrado, um refúgio onde a presença divina deve estar presente. Se permitirmos que coisas contrárias à vontade de Deus permaneçam ali, estaremos comprometendo nossa paz e nossa comunhão com o Senhor. Em Mateus 12, 43 até 45, Jesus explicou como espíritos impuros procuram onde morar. Isso revela que o mundo espiritual é real e que precisamos ser intencionais ao conservar nossas casas limpas, não apenas no aspecto físico, mas, sobretudo, no espiritual. A boa notícia é que Deus nos concede o poder e a autoridade para limpar nossa vida e nosso lar. Não existe objeto, planta ou hábito que possa vencer o nome de Jesus. O que precisa existir em nós é discernimento e a disposição para obedecer à voz divina. No fim das contas, a questão não é se você quer deixar algo para trás, mas se está mesmo preparado para abrir mão daquilo que atrapalha sua caminhada. Prepare-se para receber a bênção de Deus em sua vida e em seu lar. A natureza foi criada por Deus com um propósito perfeito, refletindo sua glória e sabedoria em cada detalhe da criação. Desde o início, o Senhor declarou que tudo o que fez era bom, atribuindo a cada elemento da terra uma função especial. No entanto, a Bíblia também alerta que nem tudo o que cresce na terra traz bênção, e nas Escrituras
encontramos menções a certas plantas usadas em práticas contrárias à vontade divina. Não é por acaso que o inimigo, desde o começo da humanidade, tentou distorcer a criação de Deus, atribuindo poderes espirituais a elementos que o Senhor jamais destinou para isso. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, é revelado um princípio fundamental. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Este alerta não se restringe apenas à idolatria e às falsas doutrinas, mas também à forma como as pessoas, pela ignorância, permitiram a presença em seu meio de elementos que causam contaminação espiritual. No passado, o uso das plantas não estava limitado apenas à alimentação ou à medicina. Muitas civilizações atribuíam a elas um significado místico, utilizando-as em rituais de adoração, sacrifícios e práticas proibidas. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 2, é ordenado: não aprendais o caminho das nações e não temais os sinais dos céus, mesmo que as nações os venerem. A advertência é evidente. O povo de Deus não deve incorporar hábitos provenientes de crenças que se afastam da verdade divina. Nas épocas bíblicas, os cultos pagãos incluíam elementos naturais em suas cerimônias, e muitas dessas práticas estavam associadas ao uso de determinadas plantas, consideradas portadoras de poderes sobrenaturais. Essas crenças se mantiveram vivas durante muitos séculos e, embora atualmente muitas dessas conexões estejam ocultas por conceitos modernos, sua origem permanece inalterada. No livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 56, conta-se que o rei Josias promoveu uma grande reforma espiritual. Ele eliminou tudo que havia sido empregado na veneração de deuses falsos, incluindo lugares elevados, ídolos e objetos usados em rituais daqueles que desviavam a adoração do único Deus verdadeiro. Essa passagem demonstra que a contaminação espiritual não surge apenas da devoção direta a um ídolo, mas também dos itens, imagens e símbolos relacionados a práticas espirituais equivocadas. Se o povo de Israel precisou se desfazer de tudo aquilo ligado a esses costumes, o ensinamento continua atual e significativo. É fundamental analisar o que se tem em casa e garantir que cada objeto exalte a Deus. O livro de Deuteronômio traz advertências explícitas sobre a influência das nações pagãs e de que maneira suas tradições afetam negativamente a fé do povo escolhido. As tradições que deveriam ser totalmente rejeitadas são mencionadas em Deuteronômio 12, versículos 30 e 31, onde se alerta para que não se tropece nelas depois que forem destruídas diante de nós. Não devemos perguntar sobre os seus deuses, dizendo: como serviam aquelas nações a seus deuses, assim farei eu também. Pois não se deve agir assim para com Jeová, nosso Deus. Essas palavras estabelecem um princípio essencial. Qualquer prática ou crença que não venha de Deus deve ser rejeitada. Esta orientação permanece inalterada ao longo do tempo, e a responsabilidade de discernir o que é permitido em casa continua de extrema importância. Na antiguidade, a idolatria não se limitava apenas à adoração de estátuas ou imagens. Frequentemente, incluía também o uso de elementos naturais, como ofertas ou instrumentos para invocações espirituais. Em Ezequiel, capítulo 8, versículo 17, o Senhor demonstra sua indignação ao ver o povo de Israel realizando ritos em que ofereciam ramos de árvores como parte de suas cerimônias idolátricas.
Mesmo que hoje essas práticas possam ter mudado de forma, o princípio permanece o mesmo. Tudo o que foi usado em contextos de idolatria ou superstição não deve fazer parte do ambiente daqueles que desejam viver sob a proteção de Deus. Na cultura atual, é comum observar que certas plantas passaram a ser associadas a crenças sobre proteção, atração de boa sorte ou limpeza espiritual. Embora esses conceitos possam parecer benignos, é importante lembrar que eles se originam de tradições que não provêm de Deus e, portanto, não devem influenciar a vida daqueles que querem seguir os ensinamentos divinos. Embora pareçam inofensivos, estão realmente fundamentados em práticas que Deus condenou no passado. Em Isaías 44, versículo 20, descreve-se que aqueles que confiam em ídolos e práticas pagãs acabam enganando a si mesmos. O coração deles se alimenta de cinzas, e o enganado é desviado para que não liberte sua alma, nem diga que não há mentira em sua mão. A falsa sensação de segurança que muitas pessoas encontram em objetos materiais é uma das estratégias do inimigo para afastá-las da verdadeira confiança em Deus. O perigo de manter em casa elementos associados a crenças erradas não está no objeto em si, mas no que ele representa espiritualmente. Em 1 Coríntios 10, versículos 20 e 21, é afirmada uma verdade contundente. O que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E não devemos nos tornar participantes dessas coisas. Não se pode beber a taça do Senhor e a taça dos demônios, nem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa declaração deixa claro que não se pode misturar o sagrado com o profano. Permitir em casa elementos ligados a práticas espirituais erradas equivale a abrir uma porta para influências que não vêm de Deus. A palavra de Deus não aceita mistura de crenças. Ela exige separação completa de tudo que possa contaminar espiritualmente. Em 2 Coríntios 6, versículo 16, somos instruídos a sair do meio daqueles que não compartilham da fé verdadeira. Eles e afastem-se, diz o Senhor, e não toquem no que é impuro, e eu os receberei. Esta ordem não é uma escolha, mas sim uma orientação clara para quem deseja viver sob a proteção de Deus. A presença do Senhor não pode habitar num local onde se permitam elementos que vão contra a sua santidade. Ao longo da história, sempre que o povo de Deus se contaminava com influências externas, as consequências surgiam rapidamente. Em Juízes 21, 12, é relatado que os israelitas abandonaram o Senhor e começaram a adotar costumes pagãos, o que trouxe calamidades e opressão. Apesar de hoje essas práticas se apresentarem de forma diferente, o princípio permanece o mesmo. Quando se aceita a influência de crenças alheias a Deus, a comunhão com Ele é interrompida, abrindo espaço para consequências espirituais negativas. Em Apocalipse 22, 14 a 15, é feita uma distinção clara entre aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e os que aderem a práticas contrárias à sua vontade. Felizes são os que lavam suas roupas para terem o direito à árvore da vida e para entrarem pelas portas da cidade. Mas os cães ficarão de fora, assim como os feiticeiros, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O aviso é firme quem pratica ou se envolve com influências espirituais. Equivocadas não terá lugar no reino de Deus. Isso
nos convida a refletir profundamente sobre nossa conduta e nossas escolhas diárias perante a fé. A importância de revisar o que se permite nular e garantir que cada item esteja conforme à vontade do Senhor é fundamental. As Escrituras ensinam que não se pode servir a dois senhores, nem manter em casa objetos que representem crenças contrárias a Deus, sem que isso prejudique a vida espiritual. O chamado é claro, é preciso examinar, discernir e tomar decisões que estejam alinhadas com a palavra. Agindo com obediência, Deus oferece orientação, proteção e bênçãos. Contudo, quando suas advertências são ignoradas, as consequências espirituais se tornam evidentes. O que escolhemos permitir dentro de casa define o ambiente espiritual que prevalecerá nele. Desde os primórdios, Deus estabeleceu uma ordem perfeita na criação, cada parte da natureza foi concebida com um propósito, e na sua sabedoria infinita, tudo o que existe tem uma função dentro do seu plano divino. Entretanto, ao longo da história, a humanidade utilizou o que Deus criou para finalidades que distorcem sua vontade. Na Bíblia existem referências a plantas usadas em contextos espirituais obscuros, ligadas à idolatria, maldição ou práticas que desviaram as pessoas do caminho verdadeiro. Nada é por acaso na palavra de Deus. Quando as Escrituras mencionam algo repetidamente, significa que possui um significado profundo que não pode ser negligenciado. Em Mateus 21, versículo 19, Jesus encontrou uma figueira que não dava fruto e foi amaldiçoada, fazendo com que secasse imediatamente. Essa passagem contém uma lição espiritual fundamental, pois não se trata apenas de uma árvore, mas de uma representação daquilo que não tem propósito no reino de Deus. Se o próprio Senhor mostrou que certas plantas podem simbolizar algo negativo, é essencial entender quais elementos da natureza podem estar afetando a vida espiritual sem que sejam visíveis à simples vista. Ao longo da Bíblia, há episódios onde a relação entre a vegetação e o espírito é clara. Em Apocalipse 8, verso 11, fala-se do absinto, uma planta que surge como símbolo de amargura e juízo ligada à contaminação das águas e à queda de muitos homens. Esta referência não é isolada, mas sim um aviso sobre como certos elementos podem causar destruição em vez de vida. O uso da natureza em contextos de idolatria era comum entre os povos pagãos, e as Escrituras destacam que Israel deveria evitar essas práticas. Em Ezequiel 6, verso 13, está descrito como as pessoas colocavam incenso e ofereciam sacrifícios sob árvores frondosas, considerando-as símbolos de adoração falsa. Essa tradição não desapareceu com o tempo, mas assumiu diferentes formas ao longo da história. Atualmente, existem crenças populares que atribuem a certas plantas propriedades de proteção, atração de energias ou limpeza espiritual. Esses conceitos vêm diretamente de antigas práticas que ainda influenciam a maneira como algumas pessoas veem a natureza no contexto espiritual. A Bíblia ensina que a verdadeira proteção e bênção só vem de Deus. Em Jeremias 17, verso 5, é alertado que é maldito o homem que confia no homem, colocando sua esperança na carne e cujo coração se afasta do Senhor. Depositar fé em bens materiais como fonte de segurança ou bem-estar é um engano que desvia do caminho correto. A figueira não foi a única planta utilizada por Jesus para transmitir ensinamentos em seu ministério. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 69,
É contada a parábola de um homem que possuía uma figueira na sua vinha. Ao perceber que ela não dava frutos, ordenou que fosse cortada. A paciência do agricultor, que pediu mais tempo para cuidar da árvore e dar-lhe uma última chance, demonstra tanto a misericórdia quanto a justiça de Deus. Tudo aquilo que não cumpre o propósito divino é, eventualmente, removido. Esse princípio não se restringe a pessoas ou situações, mas se aplica a quaisquer elementos que não favoreçam o crescimento espiritual. Em Deuteronômio 12, verso 2, está a ordem para destruir os lugares altos e as árvores usadas na adoração pagã. A mensagem é clara. Não se deve permitir que permaneça algo que tenha sido utilizado com o objetivo contrário à vontade de Deus. A ligação entre plantas e espiritualidade é inegável. E as Escrituras mostram que certos tipos de vegetação foram repetidamente empregados em práticas que desagradavam ao Senhor. O Salmo 13 compara o justo a uma árvore plantada junto a águas correntes. A imagem de uma planta cuja folha não cai e que produz frutos no seu tempo destaca o contraste entre aquilo que está firmemente enraizado na presença de Deus e o que simplesmente existe sem um propósito verdadeiro. Quando Jesus mencionou as árvores e seus frutos em Mateus 7, 17 e 18, ele deixou claro que toda boa árvore gera frutos bons, enquanto a árvore ruim gera frutos ruins. Não há meio termo no mundo espiritual. Tudo ou está em harmonia com a vontade de Deus, trazendo vida e bênção, ou está sob uma influência capaz de causar confusão e destruição. Nesse contexto, devemos pensar no significado das plantas usadas em rituais, superstições ou práticas sem embasamento na palavra. Deus não deixou nada ao acaso. Em Levítico 19, 31, há uma proibição explícita contra consultar encantadores ou realizar práticas divinatórias, frequentemente acompanhadas do uso de elementos naturais como poções, amuletos ou ervas consideradas especiais. O que parece uma simples tradição para o mundo, no plano espiritual, carrega um significado muito mais profundo. O inimigo nem sempre se revela de forma explícita. Sua estratégia é infiltrar ideias e costumes que, com o tempo, passam a ser aceitos como normais no cotidiano. Em 2 Coríntios 11, 14, está escrito que Satanás se disfarça como anjo de luz, mostrando que aquilo que parece inofensivo pode ser a porta de entrada para uma influência que não vem de Deus. Em Atos 19, 19, encontramos exemplos dessa realidade. O relato mostra como aqueles que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram em público, reconhecendo que não podiam continuar guardando objetos que os ligavam à sua vida anterior. Os que se converteram nos tempos dos apóstolos compreenderam que era necessário livrar-se de tudo aquilo que representava uma ligação com práticas contrárias a Deus. Esse princípio permanece válido nos dias atuais. Não basta apenas evitar participar de certas crenças, se continuam sendo mantidos em casa objetos com propósitos espirituais equivocados. As Escrituras ensinam que há plantas que simbolizam maldição e juízo divino. Em Isaías 34,13, é descrito que terras devastadas se encherão de urtigas e espinhos, representando a ruína e o abandono. Essa imagem ressurge em Provérbios 24,31, onde se fala de um campo tomado por espinhos como sinal de negligência e falta de cuidado. Por outro lado,
Quando Deus promete restauração, usa a imagem da transformação do deserto em um jardim, como em Isaías 50 e 1,3. A diferença entre uma terra abençoada e outra amaldiçoada está claramente marcada pelo que cresce nela. Em Gênesis 3,18, após a queda do homem, Deus declarou que a terra produziria cardos e espinhos, indicando que essas plantas simbolizariam as consequências do pecado. Nada nas Escrituras é por acaso. A relação entre a vegetação e as condições espirituais é um tema que se repete frequentemente, mostrando uma conexão profunda entre o mundo natural e o espiritual. Este texto evidencia que o meio ambiente exerce uma influência significativa na vida das pessoas. A idolatria na época bíblica não se resumia apenas à adoração de estátuas esculpidas, mas também à crença de que certos elementos naturais detinham poderes especiais. Em Oséias, capítulo 12, verso 12, é mencionado como o povo buscava conselhos na madeira e seguia a orientação de seu cajado, uma referência clara à prática de atribuir sabedoria ou direção a objetos materiais. Essa tradição, embora conhecida por nomes diferentes, permanece até os dias de hoje. A ideia de que certas plantas podem atrair sorte, amor ou proteção é apenas uma versão atual dessa mesma superstição que Deus repudiou antigamente. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, afirma-se que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, indicando que as bênçãos não emanam de coisas criadas, mas diretamente de Deus. No relato de Números, capítulo 21, versículo 89, quando o povo de Israel foi castigado com serpentes ardentes, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste, para que aqueles que a observassem fossem curados. Embora esse objeto tenha sido usado por determinação divina, com o passar do tempo, o povo começou a adorá-lo, transformando-o em um ídolo. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze, porque os israelitas queimavam incenso diante dela. Isso demonstra que até algo que inicialmente possui um propósito positivo pode, com o tempo, tornar-se objeto de adoração errada e equiparado ao idólatra. A veneração inadequada de algo criado por Deus pode se tornar prejudicial quando as pessoas colocam sua confiança na criação em vez do Criador. A única fonte verdadeira de proteção e bênçãos é Deus, e qualquer prática que tente substituí-lo deve ser rejeitada desde o princípio dos tempos. O inimigo tem utilizado estratégias sutis para infiltrar-se na vida das pessoas, distorcendo a verdade divina e levando muitos a abraçar costumes aparentemente inofensivos, mas profundamente ligados a práticas que desagradam ao Senhor. As Escrituras alertam para que não se ignorem as artimanhas do adversário, pois seu objetivo é desviar a humanidade do caminho da verdade. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, é revelado que Satanás se disfarça de anjo de luz, demonstrando que não age sempre de forma evidente, mas se esconde atrás de ideias que parecem razoáveis, apresentando seus enganos como algo atraente e aceitável. Por isso, é fundamental analisar o que é permitido dentro do lar, pois aquilo que parece inocente aos olhos humanos pode ser uma porta aberta para influências espirituais contrárias à vontade de Deus. Durante toda a história, a natureza foi usada para diversos fins, alguns alinhados com a vontade divina,
outros completamente contrários aos seus princípios. No livro de Números, capítulo 21, Deus orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze para que aqueles que fossem mordidos pudessem olhar para ela e serem curados, mostrando que até mesmo símbolos naturais têm seu propósito e recebem significado conforme a ordem divina. No passado, pessoas que foram mordidas por cobras venenosas olhavam para uma serpente com fé e eram curadas. Contudo, com o passar do tempo, a comunidade começou a venerar esse objeto, atribuindo-lhe um significado que jamais fora autorizado por Deus. Em 2 Reis, capítulo 18, verso 4, o rei Ezequias, em sua tentativa de restaurar a verdadeira adoração a Deus, destruiu a serpente de bronze. Isso ocorreu porque os israelitas passaram a queimar incenso e prestar culto àquela imagem. Essa história revela um princípio espiritual fundamental. Aquilo que em sua origem poderia ter um propósito legítimo pode se transformar em um obstáculo quando se desvia do plano divino. Se algo que Deus ordenou foi destruído por se tornar um objeto de idolatria, quanto mais precisamos analisar aquelas coisas que desde o começo estiveram ligadas a práticas espirituais incorretas. O inimigo não precisa se mostrar abertamente para influenciar um ambiente. Basta que as pessoas aceitem em suas casas elementos usados em rituais, superstições ou práticas espirituais que não têm origem em Deus. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 26, há uma advertência clara. Não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas condenado junto com ela. Amaldiçoarás e aborrecerás essa coisa, pois é anátema. Essa ordem não se limita a ídolos esculpidos ou objetos diretamente relacionados à idolatria, mas abrange tudo que pode trazer contaminação espiritual para o lar. No mundo atual, o engano aparece de maneiras mais discretas. Muitas tradições foram aceitas sem que se questione sua verdadeira origem, enquanto algumas práticas foram justificadas pela ideia de que não têm qualquer ligação espiritual. Contudo, a Bíblia ensina que a confiança não deve estar na percepção humana, mas sim na revelação da palavra de Deus. Em Provérbios 3, versículo 5, é aconselhado: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria sabedoria. Assim, a avaliação do que é permitido em casa não pode ser baseada somente na lógica ou na tradição, mas deve seguir a direção do Espírito Santo. As Escrituras estão repletas de referências à conexão entre a criação e o mundo espiritual. Em Gênesis 3, versículos 17 e 18, após a queda do homem, Deus declara que a terra produziria espinhos e cardos como uma consequência desse evento. Esses elementos, que antes não faziam parte do plano original, tornaram-se símbolo da decadência causada pela desobediência. Já em Isaías 55, versículo 13, há uma imagem de restauração quando é dito que, no lugar dos espinhos, crescerá o cipreste, e onde havia urtigas, crescerá o murta. Essa transformação não é somente física, mas representa que Deus elimina o que simboliza maldição e substitui por aquilo que traz vida e bênção. Essa relação entre as plantas e o estado espiritual não é coincidência. Em Mateus 7, versículos 17 a 21, Jesus usa a metáfora das árvores e seus frutos para ensinar que não se pode esperar colheitas boas de árvores que produzem frutos ruins. Com isso,
ele destaca a importância de que nossa vida reflita aquilo que acreditamos e seguimos, mostrando que o verdadeiro caráter se revela por meio das ações, assim como a qualidade de uma árvore se evidencia por seus frutos. É possível esperar algo positivo de algo que está enraizado em uma natureza corrompida? Conforme diz o provérbio, pelos frutos se conhece a árvore. Será que se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim como uma árvore boa produz frutos bons, a árvore má gera frutos ruins. Esse princípio vale não apenas para pessoas, mas também para tudo aquilo que compõe o ambiente e que, de alguma forma, influencia a vida espiritual. Na antiguidade, povos pagãos atribuíram qualidades místicas a certas plantas e as incluíam em seus rituais religiosos. Em Oséias, capítulo 4, versículo 13, está escrito que sacrificavam nas montanhas e queimavam incenso sobre as colinas, sob carvalhos, álamos e olmos, porque a sombra dessas árvores era considerada boa. Essa prática não se restringia à idolatria, mas também refletia a crença de que determinadas árvores ou plantas tinham um poder espiritual especial. Embora esses costumes pareçam distantes da realidade atual, eles se manifestam de formas novas, sob termos mais aceitáveis. Conceitos como a energia das plantas, sua capacidade de absorver vibrações negativas ou atrair prosperidade, são apenas uma continuação das mesmas crenças que Deus condenou nas Escrituras. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 2, há o aviso para que não aprendamos o caminho das nações, nem temamos os sinais nos céus, mesmo que as nações se assustem com eles. A orientação é clara. Não devemos adotar costumes que tenham origem em fontes que estejam fora da vontade de Deus. O uso de elementos naturais em contextos espirituais tem sido uma tática frequente do inimigo para afastar as pessoas da confiança em Deus. Em Atos 19, versículo 19, é contado que aqueles que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros para serem queimados em público, reconhecendo a necessidade de romper com tudo que os ligava a um passado espiritual equivocado. Esse ato não foi somente simbólico, mas uma escolha radical para eliminar qualquer vínculo com práticas incompatíveis com a vida daqueles que decidiram seguir a Cristo. O mesmo princípio vale para qualquer objeto que tenha sido empregado para fins contrários a Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 2, está claro que não é possível beber da taça do Senhor e da taça dos demônios ao mesmo tempo, nem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios simultaneamente. A mistura entre o sagrado e o profano traz consequências inevitáveis. Em Apocalipse 22, versículo 15, são listados os que ficarão de fora da cidade santa, entre eles os idólatras e feiticeiros, mostrando que qualquer prática que tente substituir a soberania divina é incompatível com o reino de Deus. As Escrituras ensinam que tudo o que se permite dentro do lar deve estar conforme os princípios divinos. Em Josué 24, versículo 15, é feita uma declaração firme e espiritual. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa afirmação não representa apenas um compromisso individual, mas também a decisão de que tudo o que fizer parte do lar esteja totalmente alinhado com a vontade de Deus. Uma parte do lar precisa refletir a vontade de Deus. Em Efésios 4, versículo 27, há um alerta para não dar lugar ao inimigo. Essa orientação vai além de atos visíveis de pecado.
refere-se a tudo que pode abrir espaço para influências espirituais contrárias a Deus. O que se aceita dentro de casa cria o clima espiritual que ali prevalecerá. As Escrituras mostram que quando o povo de Deus permitia algo inadequado em seu meio, enfrentavam dificuldades que só se resolviam com restauração e proteção divina. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 37, conta-se a história do rei Josias, que eliminou os altares pagãos, derrubou as imagens esculpidas e purificou toda a terra dessas influências contrárias ao Senhor. Essa purificação espiritual não foi apenas um gesto simbólico, mas uma necessidade para restabelecer a comunhão com Deus. O mesmo acontece na vida daqueles que escolhem revisar o que permitiram em seus lares e alinhar tudo com os princípios divinos. A obediência a Deus traz alegria e bênçãos abundantes. Porém, ignorar seus avisos acarreta sérias consequências. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Somente os que aceitam abrir inteiramente espaço para ele experimentarão a plenitude de sua presença. Desde o início, a orientação de Deus é clara. O lar não deve conter nada contrário à sua vontade. Ao longo das Escrituras, o chamado a afastar-se do que possa causar contaminação espiritual é repetido, pois o adversário está sempre tentando infiltrar-se e corromper. Existem influências ocultas que desviam o coração do povo de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo de 1891, há uma advertência contra as práticas das nações que seriam despojadas de suas terras, mencionando entre elas a adivinhação, o espiritismo e toda forma de consulta ao oculto. Essa advertência não é por acaso, pois por trás dessas práticas existe uma manipulação da criação com propósitos espirituais que vão contra a vontade divina. Nada na natureza tem poder próprio. Tudo o que foi criado deve estar sujeito à autoridade do Criador. Mesmo assim, o engano persiste e leva muitos a confiar em coisas materiais, como fontes de proteção, equilíbrio ou bem-estar. Em Jeremias capítulo 103, versículo 5, é descrito como os povos se curvaram diante de obras feitas por suas próprias mãos, atribuindo a elas um poder que, na verdade, não possuem. Deus chama seu povo a não seguir esses caminhos, porque depositar confiança em algo fora dele conduz à destruição. A estratégia do inimigo tem sido esconder suas armadilhas em formas que parecem atraentes e aparentemente inofensivas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a mulher viu que o fruto proibido era agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. A aparência não revelava o perigo real da desobediência. Isso tem acontecido também com muitos elementos que foram aceitos sem discernimento. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, há um lamento por aqueles que chamam o que é mal de bom e o que é bom, mal, mostrando que um dos maiores problemas está em confundir o certo e o errado. Essa confusão abre portas para que influências negativas se infiltram, afastando o povo dos caminhos realmente certos. Por isso, é fundamental estar atento e buscar sempre a verdadeira sabedoria que vem de Deus. As táticas do inimigo têm como objetivo causar confusão, para que as pessoas não consigam distinguir o que é sagrado do que é profano.
Esse alerta ressoa na realidade de muitos que permitiram em suas casas objetos que, embora pareçam inofensivos, foram usados para propósitos que não glorificam a Deus. Em Oséias 4, versículo 6, fica claro que o povo foi destruído pela falta de conhecimento, mostrando que não basta ter boas intenções sem entender o que está em conformidade com a vontade divina. O engano de acreditar que certos itens trazem proteção ou sorte é uma armadilha frequente na trajetória da humanidade. Em Isaías 44, versículos 9 e 10, é exposta a tolice daqueles que criam ídolos confiando em algo que não tem vida ou poder real. Ainda que hoje muitas práticas mudem de forma, a essência permanece a mesma: depositar a confiança no criado ao invés do Criador. Em Mateus 6, versículo 24, Jesus alerta que não se pode servir a dois senhores, pois a lealdade será sempre dividida. Qualquer objeto que ocupe um espaço de confiança que pertence somente a Deus se torna um obstáculo para um relacionamento genuíno com Ele. Em 2 Coríntios 6, versículo 17, é feita uma pergunta essencial: que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? A resposta não deixa dúvidas. Não pode existir comunhão entre o sagrado e o profano. O chamado é para nos afastarmos de tudo que possa representar uma influência contrária à presença de Deus. As Escrituras revelam que não apenas as imagens detalhadas não serviam apenas como advertência, mas também representavam objetos que haviam sido empregados em cultos contrários à vontade de Deus. Em 1 Reis, capítulo 23, versículo 56, é relatado como o rei Josias eliminou tudo o que havia sido consagrado à idolatria, incluindo os utensílios usados em rituais destinados à adoração de divindades pagãs. Não se tratava só dos ídolos propriamente ditos, mas de tudo aquilo relacionado a essas práticas. No livro de Juízes, capítulos 25 e 26, Deus ordena a Gideão que destrua o altar de Baal e corte a imagem de escultura que estava ao lado dele. Isso demonstra que não bastava simplesmente ignorar essas coisas, mas sim erradicá-las completamente. A purificação espiritual era uma condição fundamental para que a presença de Deus pudesse manifestar-se livremente. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, há um chamado semelhante: Sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Isso significa que não basta rejeitar o errado em teoria, mas também é necessário garantir que nada no ambiente impeça a comunhão plena com Deus. O mundo espiritual é real, e a Bíblia enfatiza isso em diversos textos. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, aprendemos que a luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais malignas nas regiões celestes. Ignorar esse princípio significa ceder vantagem ao inimigo. Em Atos capítulo 19, versículo 19, é contado como aqueles que... Você já parou para pensar que certos objetos em sua casa podem estar prejudicando sua vida espiritual? A Bíblia nos alerta claramente: não é possível beber da taça do Senhor e da taça dos demônios. Não se pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esse versículo mostra que nem tudo o que permitimos em nosso lar está em sintonia com a presença divina. Existem itens que podem, sem que percebamos, abrir passagem para influências espirituais negativas. Hoje vamos falar sobre 7 plantas que, baseadas nos princípios bíblicos, podem estar causando impacto ruim no seu lar e entender por que elas devem ser removidas imediatamente. Você vai descobrir como alguns detalhes influenciam o ambiente espiritual da casa e o que fazer para transformá-la em um local de paz e bênçãos.
Está preparado para conhecer a vontade de Deus para sua residência? Desde tempos antigos, o mal tem usado meios discretos para se infiltrar na vida das pessoas. Nem sempre age com ataques diretos, usa objetos comuns que parecem inofensivos, mas que abrem espaço para forças contrárias à vontade de Deus. A Bíblia apresenta várias situações onde bens materiais foram empregados em rituais pagãos, desviando o povo do caminho verdadeiro. Quando os israelitas se preparavam para conquistar Jericó, Deus ordenou com rigor: vigiai e guardeis o que é dedicado e não toqueis nem tireis coisa alguma daquilo destinadas à destruição para que não amaldiçoeis o acampamento de Israel, nem o perturbem. Contudo, um dos homens desobedeceu e escondeu objetos proibidos em sua tenda. Como consequência, uma maldição recaiu sobre todo o povo até que o pecado fosse revelado e corrigido. Isso nos ensina que aquilo que levamos para dentro de nossa casa tem implicações espirituais, mesmo que pareçam coisas insignificantes. Agora, o que isso tem a ver com as plantas que você mantém em sua residência? Ao longo do tempo, muitas plantas foram usadas em rituais de idolatria, bruxaria e superstições. Embora hoje várias dessas conexões tenham sido esquecidas, a espiritualidade associada continua presente. Somos advertidos que comunhão tem a justiça com a injustiça, que comunhão a luz tem com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial. Não podemos misturar o sagrado com o profano e esperar que nossas vidas permaneçam sob a bênção de Deus. O problema não está na natureza em si, já que Deus criou tudo com uma finalidade, mas sim no uso dado a certos elementos. Muitas vezes, sem percebermos, permitimos dentro do nosso lar objetos usados em rituais e costumes que não glorificam a Deus, o que pode acarretar sérias consequências espirituais. No passado, civilizações pagãs utilizavam certas plantas para invocar espíritos, fazer pactos ou até lançar maldições. As práticas de maldições nunca desapareceram, apenas mudaram sua aparência. O que antes ocorria em templos dedicados a ídolos hoje se apresenta sob termos como energia, proteção ou harmonia. A Bíblia é bastante direta ao afirmar que não devemos buscar proteção em objetos materiais, mas sim confiar exclusivamente em Deus. A Bíblia ensina que, se perguntarem a você sobre encantadores e adivinhos, responda que o povo não deve consultar senão ao seu Deus. Isso quer dizer que, quando depositamos nossa esperança em coisas físicas para alcançar paz ou segurança, estamos desviando nossa confiança do Senhor para elementos incapazes de realmente nos salvar. Um exemplo interessante está no livro de Atos, onde muitas pessoas envolvidas em artes ocultas abraçaram o Evangelho e tomaram uma decisão radical: queimaram todos os seus livros de magia. Por que fizeram isso? Porque compreenderam que não podiam continuar possuindo objetos que os ligavam ao seu passado espiritual contaminado. Perceberam que tais itens não eram inofensivos, mas sim portais para influências que não vinham de Deus. Se aqueles que conheceram Cristo na época dos apóstolos adotaram uma atitude tão radical, nós também deveríamos analisar com igual zelo o que permitimos em nossas casas. O problema é que o inimigo constantemente tenta normalizar essas armadilhas espirituais, utilizando ideias que parecem inocentes e objetos aparentemente comuns para enganar, uma aparência atraente e filosofias que parecem lógicas. Isso fez com que muitas pessoas adquirissem o hábito de possuir determinados objetos sem questionar sua verdadeira origem. Satanás não precisa de um ataque direto para influenciar um lar, às vezes, só é necessário que deixemos uma pequena abertura. Jesus afirmou em Mateus 6, 22, 23 que a lâmpada do corpo é o olho. Assim, se o teu olho for saudável, todo o teu corpo estará cheio de luz, porém, se o teu olho for maligno, todo o teu corpo estará em escuridão. Isso indica que aquilo que permitimos entrar em nossa vida, seja pelo que vemos, tocamos ou possuímos, influencia a nossa condição espiritual. Por essa razão, é essencial analisar com cuidado o que guardamos em casa. Será que um simples objeto pode causar repercussões espirituais? A Bíblia responde afirmativamente. Em 1 Samuel 5, encontramos o relato da Arca da Aliança quando foi capturada pelos filisteus e levada ao templo de Dagon, seu deus pagão. O que ocorreu foi impressionante: a estátua de Dagon caiu e quebrou-se, e uma praga devastou a cidade. Isso demonstra que a presença de Deus e os itens ligados à idolatria não podem coexistir. Se isso é verdade para um objeto sagrado, quanto mais para aqueles usados em práticas ocultas.
O problema atual é que muitas pessoas não percebem essas conexões espirituais, pois o mundo normalizou certos elementos. Porém, Deus nos chama a ser diferentes. Romanos 12:2 nos instrui claramente a não nos conformarmos com este mundo, mas a renovarmos nossa mente para compreendermos qual é a vontade de Deus, boa e perfeita. Portanto, devemos ser cuidadosos e atentos com tudo aquilo que permitimos ter em nosso lar, pois isso impacta diretamente nosso estado espiritual. Exorta-vos a não se conformarem com este mundo, mas a se transformarem por meio da renovação da mente. Isso quer dizer que devemos analisar tudo segundo a palavra de Deus, estando prontos para eliminar da nossa vida aquilo que não favorece nosso relacionamento com Ele. Às vezes, decidir abrir mão de algo pode parecer difícil, mas quando compreendemos as consequências espirituais, percebemos que não estamos perdendo nada, pelo contrário, ganhamos liberdade e bênçãos. Talvez depois de ouvir isso você se pergunte se realmente importa o que há na sua casa. A resposta é sim, pois nosso lar é um lugar sagrado, um refúgio onde a presença divina deve estar presente. Se permitirmos que coisas contrárias à vontade de Deus permaneçam ali, estaremos comprometendo nossa paz e nossa comunhão com o Senhor. Em Mateus 12:43-45, Jesus explicou como espíritos impuros procuram onde morar. Isso revela que o mundo espiritual é real e que precisamos ser intencionais ao conservar nossas casas limpas, não apenas no aspecto físico, mas sobretudo no espiritual. A boa notícia é que Deus nos concede o poder e autoridade para limpar nossa vida e nosso lar. Não existe objeto, planta ou hábito que possa vencer o nome de Jesus. O que precisa existir em nós é discernimento e a disposição para obedecer à voz divina. No fim das contas, a questão não é se você quer deixar algo para trás, mas se está mesmo preparado para abrir mão daquilo que atrapalha sua caminhada. Prepare-se para receber a bênção de Deus em sua vida e em seu lar. A natureza foi criada por Deus com um propósito perfeito, refletindo sua glória e sabedoria em cada detalhe da criação. Desde o início, o Senhor declarou que tudo o que fez era bom, atribuindo a cada elemento da terra uma função especial. No entanto, a Bíblia também alerta que nem tudo que cresce na terra traz bênção, e nas Escrituras encontramos menções a certas plantas usadas em práticas contrárias à vontade divina. Não é por acaso que o inimigo, desde o começo da humanidade, tentou distorcer a criação. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what's
silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the
where cities slept, neon veins, where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.